Capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bizeque 10.000 homens. Acharam em Bizeque Adoni-Bizeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bizeque fugiu, porém eles o perseguiram, e prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bizeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na ao fio da espada, e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negebe, e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Quiriate-Arba, e bateu Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Quiriate-Sefer. Disse então Calebe: A quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou Otniel, filho de Quenais, o irmão mais moço de Calebe, e este lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: Que é que tens? Ela lhe respondeu: Dá-me um presente, porquanto me deste uma terra no Negebe, dá-me também fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Quineu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome desta cidade Orma. Judá tomou também a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade Luz. E vendo os espias a um homem que saía da cidade, disseram-lhe: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrou-lhes, pois, a entrada da cidade, a qual eles feriram ao fio da espada, porém deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e pôs-lhe o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, nem os de Taanaque e suas Virael aos levitas estas cidades, e nem os de Iblião e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, porém os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. Também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém os cananeus ficaram habitando no meio dele, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Aser não expulsou os habitantes de Aço, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe. Porém os azeritas ficaram habitando. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel.
Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o, e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espolhadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram ou depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: porquanto esta nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que, por elas, ponha à prova Israel, se há de guardar, ou não, o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: nunca violarei em meu pacto convosco. E quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo da nação que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o, e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espolhadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram ou depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: porquanto esta nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que, por elas, ponha à prova Israel, se há... Juízes capítulo 5.
Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor, e até Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos desviados. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, até que eu me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração inclina-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Louvai-o vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes. E vós, que andais pelo caminho, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo, desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, Aposte, Benjamim, entre os teus povos, de Maquir desceram os guias, e de Zebulon os que levam o báculo do inspetor de tropas. Também os príncipes de Issacar estavam com Débora, e como Issacar, assim também Baraque, ao vale precipitaram-se em suas pegadas. Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Por que ficastes entre os currais a escutar os balidos dos rebanhos? Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da banda da além do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Asser se assentou na costa do mar e ficou junto aos seus portos. Zebulon é um povo que se expôs à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então os cascos dos cavalos feriram a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai a Cremente aos seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor, entre os valentes. Bendita entre todas as mulheres será Jael, mulher de Éber, o quineu. Bendita será entre as mulheres nômades. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a direita, e matou a Císera, rachando-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado, aos pés dela se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhando pela janela, através da grade exclamava: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora o rumor das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: não estão, porventura, achando e repartindo os despojos? Uma ou duas donzelas a cada homem. Para Císera despojos de estofos tintos bordados, bordados de várias cores, para o meu pescoço. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Sejam, porém, os que te amam, como o sol quando se levanta na sua